alegria, paz, amor, que joia, que bom estar com você. Vamos viver um dia maravilhoso hoje. Tudo é felicidade. E hoje a palavra, talvez você vai pensar, meu Deus, que é isto? Vamos falar sobre lavagem cerebral. Lavagem cerebral, mas vamos falar positivamente, nada negativamente, embora tantas pessoas vivem negativamente, são lavados negativamente desde o começo. Mas doutora Núbia é perito em todas estas ideias, é perita mesmo, e ela sabe com os seus estudos, as suas orações, a maneira em que ela vive, o que é contra lavagem cerebral. Ela é advogado, uma perita na arte de relaxamento, fundador de muitas fazendas do Senhor Jesus, os alcoólatras e drogados, e muitas outras coisas. E doutora Núbia, nós queremos ouvir positivamente como você vai falar sobre uma coisa negativa, que é lavagem cerebral. Em primeiro lugar, obrigada pela apresentação sempre rica que o senhor faz a meu respeito. O senhor é uma pessoa de fama nacional e internacional muito importante e muitas vezes eu nem apresento o senhor como merece. Este ping-pong. Então é sempre um prazer também dialogar com o senhor e com o nosso telespectador, não é? E lavagem cerebral, como eu entendo, é uma introjeção de ideias que fazem na nossa mente. Né? E essas introjeções de ideias, elas podem ser benéficas e podem ser maléficas. E nós temos que estarmos alertas o tempo todo para que não aceitemos nenhuma introjeção de ideias errôneas ou negativas. Quando eu falo sobre o assunto, eu me lembro que nós estávamos dando um curso em Brasília e havia entre os nossos cursistas um diretor de escola. E ele me disse: Núbia, no meu jornal não existe nenhuma palavra negativa. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, nenhuma palavra negativa. O senhor já imaginou escrever um jornal sem nenhuma palavra negativa? Dizem hoje os jornalistas e os repórteres que o público não quer saber de coisas positivas. Não pode entrar isso na minha cabeça. O mundo está como está porque só damos notícias negativas. E havia um rapaz que trabalhava na televisão e que ele era chamado de Boas Notícias. Ele tinha o apelido de Boas Notícias. O Boas Notícias chegou porque ele só dava boas notícias. E eu me pergunto, como o mundo de hoje pode e deve melhorar trocando as mensagens, as notícias negativas por notícias positivas. Mas eu quero ouvir o senhor. Este é de vida. Toda a razão que Dr. Monteiro e Dr. Neto e o resto da família tem este TV, este canal da família, é para dar notícias positivas. Elas não aceitam coisas ruins no canal deles. Mas, vendo as suas ideias, o que chega na minha cabeça sobre lavagem cerebral é grande psiquiatra C.J. Jung. C.J. Jung. Como pronuncia o nome dele em português? Eu não sei quem é. Jung. Jung. Jung, eu soube, em inglês é Jung. Jung. Eu gosto tanto dele, e ele inventou a palavra arquétipo. Arquétipos em português. Em português, arquétipos. Arquétipo. Eu estudo estas coisas em inglês. Eu também li o livro dele em português, mas a minha mente nestas coisas funcionam em inglês. Mas
ele falou sobre arquétipos, tá bom? E o que são arquétipos? São todas as coisas que acontecem em nossa vida desde somos uma geleia na placenta da mãe. Geleia não é um termo médico, mas a ideia, nós começamos uma pequena geleia e Deus põe espírito, alma lá. E desde aquele momento em que nós somos vivos, arquétipos quer dizer que captamos tudo que existe no mundo. Este não aceito, mas é uma definição. Porém, nós aceitamos tudo que está ao nosso alrededor. E quando o papai e sobretudo a mamãe está pensando, telepatia, outra palavra, quando a mamãe está pensando negativa, este entra no feto da criança. E aprendemos tantas coisas erradas. E temos que cancelar estas ideias, estas coisas, estes pensamentos. Temos que cancelar, negar, jogar fora todas estas coisas para viver positivamente. Podemos escolher o que é negativa ou positiva. E nós queremos acabar com uma lavagem cerebral negativa. Doutora Núbia. Então, a lavagem cerebral, eu interpreto dessa maneira. Na minha terminologia, acho que a terminologia que eu criei por causa da era da informática, eu falo muito na palavra programação. São programações, são sugestões negativas que nós recebemos dos nossos líderes, eu diria assim, líder religioso, líder de saúde, líder de escolar, de educacional, líder de todas as espécies. Eles introjetam em nós algumas informações negativas e às vezes custam para limpar. E nós temos que ter o cuidado de anular, de desprogramar, de desfazer todas essas programações negativas. Porque elas ocupam tanto o nosso interior consciente, que é o subconsciente, que eu prefiro chamar de interior consciente, de tanta coisa negativa que não existe espaço para as coisas positivas. Quantas pessoas sofrem com recordações negativas de coisas que foram introjetadas nelas? Papai falou, mamãe falou, meu professor falou, meu líder religioso falou, coisas negativas. E a pessoa fica saturada delas e não tem alegria de viver. Temos que fazer uma limpeza. Eu aprendi isso. Depois eu posso comentar num outro momento, porque agora o tempo urge, não é? Fazer o que eu chamo de dieta mental. Fazer uma limpeza de todas essas coisas negativas que introjetaram em nós. Que bom estar falando bem. Sabe, eu nunca liguei programação com arquétipos. Realmente é a mesma palavra. Nós estamos programados por tantas coisas negativas. E eu quero fazer comentário sobre isto especialmente. A senhora falou que em coisas religiosas também pregadores falam coisas negativas. Não pode. Espiritualidade é positiva. É a palavra para nós católicos e cristãos, a palavra da vida, a nova vida, canção nova, o que a Bíblia fala, que Padre Jonas copiou, canção nova, tudo é que é certo. E um pregador, sobretudo um padre, um vigário, um pastor, não pode pregar negativamente. Jesus falou, eu ensinei e dou o Espírito Santo para guiar boa nova. E ele falou, ide, pregai. Ide, pregai o quê? O que é a palavra de Jesus. E nós temos muita responsabilidade de falar
positivamente, repetindo o que Cristo Jesus falou, a boa nova. Você pode continuar agora, só peguei uma palavra que a senhora falou. Tem muitas outras coisas negativas, mas não quero falar demais. Vai falando. Uma das provas que a pessoa está, às vezes, apegada a alguma ideia que ela mesmo programou, é quando a pessoa ataca essa ideia. Na hora que a pessoa se espinha toda e defende, está mostrando como ela está apegada a essa programação. Porque o maior benefício que uma pessoa pode prestar a outra é desafiar as ideias dela. Porque é desafiando as nossas ideias que nós aprendemos. Quando a gente temos amigos, concordo com tudo, concordo, não nos desafiam. Alguém precisa nos desafiar nas nossas ideias para nós aprendermos e para nós crescermos. Eu comentei com o senhor um curso que eu fiz recentemente e que eu gostei muito, e que em todas as coisas que acontecem em nossa vida, todas é uma expressão muito forte, mas na maioria, podemos ser, talvez em todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos grande parte de responsabilidade. Geralmente, as coisas ruins que acontecem conosco, nós queremos apontar o dedo que fulano é responsável. Nós temos que assumir plena responsabilidade do que acontece em nossa vida. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com essa lavagem cerebral? Temos que ter muito cuidado das coisas que nos falam, passar pelo nosso crivo, para ver se eu aceito ou rejeito. Tem que passar pelo meu crivo. Podem falar o que quiser, mas eu passo pelo meu crivo, se eu aceito ou se eu rejeito. Certo. Obrigado. E vamos continuar em poucos segundos. Vamos fazer um pouco de relaxamento, posição confortável, coluna ereta, pés apoiados no chão, palmas sobre o colo com as palmas voltadas para baixo, olhos cerrados, levemente fechados. Imagine que com as pontas dos dedos você está massageando levemente as sobrancelhas. As pontas dos dedos, vai do começo ao fim da sobrancelha, 3, 4 vezes, tocando de leve. Massageando as órbitas, passando levemente as mãos em torno dos olhos, relaxando-os, tocando levemente as pálpebras, dizendo a cada uma dessas partes, relaxe, solte as tensões, solte as pressões. Massageie seu rosto com as pontas dos dedos, a face. Massageie a fronte, a testa. As têmporas. Massageie ao redor dos lábios. As laterais do nariz. A ponte do nariz, que é a parte entre os olhos. O pescoço. Muitos problemas na cabeça, nos olhos, são causados pela tensão no pescoço e nos ombros. Relaxe os ombros. Imagine que você está fazendo um movimento com eles para frente e para trás, movimentos rotatórios. E de trás para frente. E sinta-os mais leves, soltos, frouxos, relaxados. Desfrute
esses momentos de relaxamento. Sinta seus braços leves, frouxos, moles. Os punhos leves, soltos. Os dedos das mãos. Imagine-os tocando suavemente as pernas, as coxas. Relaxe os órgãos torácicos, os órgãos abdominais. Deixe-os frouxos, moles, relaxados, soltos. Relaxe as pernas, as coxas, as pernas e os pés. E agora pense nos milhares de informações que você recebeu ao longo de sua vida. Na minha linguagem, programações de toda espécie, sugestões, positivas e negativas. Crie um sistema em que você barre quaisquer sugestões negativas enviadas para você. Seja através da mídia, seja através da família, da escola, do clube. Barre e diga mentalmente pensamentos negativos, sugestões negativas não terão influência em mim em nenhum nível mental. Sugestões negativas, pensamentos negativos não terão influência em mim em nenhum nível mental. Quando receber alguma programação ou sugestão negativa, diga imediatamente, mentalmente, cancelado. Há um livro intitulado Limite Zero. Limite zero para qualquer sugestão, crença, introjeção negativa, de qualquer espécie. Veja a sua vida daqui para frente. Veja a sua mente recebendo daqui para frente só coisas positivas. Você pode aceitar ou rejeitar qualquer coisa que você quiser. Em qualquer nível mental. Você é quem se programa. Você é o condutor do seu ônibus, do seu carro. Eu vou deixá-lo alguns instantes para que você faça a sua oração em cima desses pensamentos. E peça a Maria, que contemplava todas as coisas em seu coração, que o ajude. Maria, nossa Mãe, interceda por nós. Amém. Pode abrir os olhos. E, Padre, o que o senhor tem para falar? Você falou muita coisa bela, mas falou várias vezes sobre Maria, nossa mãe.
E este me causou pensar na minha mãe. Só tem uma outra mãe como a minha mãe, é a sua. A sua mãe é boa como a minha. E lembra das coisas que ela fez. Eu lembro de muitos, mas uma, quando era adolescentes, que, digamos, 13 anos, a minha mãe me chamou e falou, fica em frente de mim. Eu nem entendi. Fica lá. Eu tinha muito para fazer, tinha cavalo, tem burro, tem coelhos, tem galinhas e tudo, e não tinha tempo de ficar em frente da minha mãe. E eu disse à filha, mamãe, o que você quer? Ela respondeu, nunca vou esquecer. Eu quero ver que bonito você é. E por isso eu vejo todas as pessoas bonitas. Não importa o que elas fazem, são bonitas. Terminar outra vez, pudesse falar tantas coisas, mas estávamos trabalhando no Jardim das Flores. A minha mãe, como a sua, gosta muito de flores. E nota esta flor, estas rosas. E eu lembro, a mãe falou, olha a beleza de nossas rosas. Eu olhei, nós observamos, e ela falou, você é muito mais bonito. Até agora, quando eu vejo coisas materiais e vejo a pessoa, frequentemente eu falo, é linda, mas você é muito mais bonita. Evidentemente, o que é vivo, o que é um templo de Deus, o que tem espírito, é muito mais bonito do que uma rosa, embora uma rosa é fabuloso. Núbia, tem poucos 2 minutos. 2 minutos. Eu gosto muito de um autor chamado Leo Buscaglia, é um italiano falecido já há algum tempo, pouco tempo, e ele dizia uma coisa, parece negativa, mas não é. Ele disse, você já olhou para os olhos de seus filhos? Já sabe bem como eles são? Olhe, porque pode ser a última vez. Não é negativo isso, porque nenhum de nós sabe quanto tempo vai viver. Muitas mães saíam desesperadas da conferência dele para olhar nos olhos dos filhos. Nós estamos olhando para os olhos daquelas pessoas que nós amamos? Para ver a beleza deles, para poder ver o amor deles e para transmitir o nosso amor? E eu gostaria que vocês levassem para a sua casa essa semana, olhar nos olhos das pessoas que vocês amam. E acrescentar, eu te amo. Eu te amo. Eu tenho, terminando, uma pessoa, ele escreveu isto no livro, por isso posso falar. Uma pessoa importante, alcoólatra. Estava sentado no sofá dele. E ele disse, padre, o que vou fazer? Eu olhei ele, honestamente falei, eu nem sei. Ele nunca bebia mais. Escreveu no livro, quando ele viu os meus olhos amando-o, ele parou. Núbia, obrigado para todas as coisas que você faz e vamos dizendo, reze por nós. Saibamos que nós rezamos, rezamos para você.